Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar falando com vocês, né, desse tema que é tão importante para os artistas e, de forma geral, para todos os povos indígenas do Brasil, porque esses artistas surgem neste cenário da história da arte brasileira com muita vontade de fazer uma problematização do que seria essa arte brasileira. Então, eu acredito que é sempre muito importante estar falando em eventos e com pessoas de todo o mundo sobre essas reflexões que nós temos feito entre os artistas indígenas. É uma satisfação também poder falar para vocês sobre como eu venho pensando e como vem se desenhando nos últimos anos a presença indígena na cena da arte contemporânea. Essa temática, né, a arte indígena, tem tomado o centro de muitos debates justamente pelo sentido de desterritorialização dessas produções. E, enquanto desterritorialização, eu entendo que no Brasil as obras de arte que são realizadas por indígenas estavam, na maior parte do tempo, localizadas em dois territórios. Os territórios do artefato e do artesanato. E, enquanto artefato, a maioria dessas produções ficaram sob os cuidados dos museus etnográficos e suas reservas técnicas, e também pertencendo à vida cotidiana dos povos indígenas, né, e que, enquanto objetos que estavam em museus etnológicos, podiam ser vistos nesses espaços, né, enquanto peças que compõem aí um universo de vida indígena e não como uma obra de arte propriamente dita, se a gente transportar para o tempo das artes, né, e da arte contemporânea. E aí, quando a gente fala do artesanato, dessas produções enquanto artesanato, elas ganham um tom de mercadoria, e uma mercadoria que tem um baixo valor, tanto simbólico, né, quanto o valor financeiro, sendo muitas vezes vendidas a preço abaixo do que a sua fabricação, a matéria-prima, a atividade humana de transformação dessas matérias-primas em materialidade física, lhes agregariam enquanto um objeto, né, que vai para o mercado. Então, estar dentro desses dois territórios, por muito tempo, foram as soluções, e talvez soluções possa ser uma palavra utilizada agora, para que as pessoas externas às comunidades indígenas tivessem contato com essas produções, até o momento em que os próprios indígenas e seus parceiros, os pesquisadores e curadores, começam a compreender que não se trata apenas de artefato ou de artesanato, mas sim de obras de arte dos povos originários, dos povos oriundos do Brasil. Tudo isso começa a ter uma articulação muito grande nos últimos 10 anos, a partir da movimentação também dos artistas indígenas, dos historiadores da arte, dos curadores, que vem trazendo para o campo das artes um debate mais aprofundado sobre essas produções, saindo um pouco também desse viés antropológico. Antes de falar desse momento, da atualidade, que eu gostaria, inclusive, também de mostrar algumas produções para que vocês tenham uma dimensão do que a gente tem reunido no Brasil hoje, eu quero também dizer que a gente, embora esteja focando bastante nesse contexto dos últimos 10 anos, essa produção se estende durante todos os 520 anos de colonização do Brasil, e antes disso, porque antes da chegada dos colonizadores até esta terra, os povos indígenas que aqui viviam já tinham a sua produção artística. Porém, se a gente faz uma leitura a partir da cronologia da história da arte brasileira, a produção dos povos indígenas geralmente aparece no começo, né, a partir aí desse contato, e ela vai desaparecendo no decorrer dos períodos artísticos que compõem o Brasil, e esse desaparecimento do artista indígena
dar espaço para aquelas produções que se inspiram no fazer indígena, né? E aí, enquanto a gente vai realizando toda a pesquisa para fazer exposições, para trazer aí esse debate com mais profundidade, particularmente eu tento buscar artistas que estão em décadas passadas, como 1980, 1970, 1960, e aí a gente encontra, né, alguns desses artistas vivendo em contexto urbano, fazendo produções, mas não com essa identificação indígena, embora muitos deles façam a autodeclaração dizendo pertencer a determinados povos. E aí um dos questionamentos que surge é o porquê precisa-se falar dessa identidade indígena. Porque essa autoafirmação do artista enquanto indígena seria algo importante ou potente para o fazer artístico no Brasil. Talvez para a construção de uma história da arte seja importante no aspecto da democracia racial e de um entendimento da diversidade brasileira, né? Você colocar a origem étnica do artista enquanto ele a assume é uma potência para a gente entender que o Brasil existe que no Brasil existem muitas facetas das produções artísticas, assim como a formação cultural, o que povos indígenas aqui sempre estiveram e estão dentro de seus processos de resistência, no qual eu considero a arte um desses processos, porque ainda que elas sejam consideradas apenas artefatos ou artesanatos, dentro dos núcleos onde são produzidas, elas são carregadas desse intuito artístico, estético de sua produção. Elas se tornam resistência porque elas sobreviveram a todas as investidas que os povos sofreram, digamos assim, com o processo de colonização no país. Então, muito do que se tem hoje são inspirações e são repassados de geração em geração, representando um conceito de arte interno, né, que talvez, em muitos casos, não siga o que a gente entende como arte de uma maneira clássica, ou com os cânones, ou com um pensamento mais ocidental. Retomando, então, aí para esse contexto, esse diálogo que a gente tem feito na atualidade, reconhecemos alguns artistas que tomaram a cena contemporânea para levar adiante essa discussão, que é a discussão da presença do artista indígena em todos os momentos da história da arte no Brasil. Um deles, que talvez seja um dos artistas mais conhecidos hoje, o Jair Lisbel, que é do povo Mapuxi, cunhou o termo arte indígena contemporânea como um termo-chave para essa problematização. E aí, muitas das discussões giram em torno disso. O que é a arte indígena contemporânea, ou onde está sendo produzida a arte indígena contemporânea? E aí, no âmbito dos termos, podemos utilizar para impulsionar esse debate, eu gosto bastante de trazer também uma outra provocação, que talvez seja mais global, né, e que amplie historicamente e tem a temporalidade do que é a arte indígena, né? E aí eu gosto de dizer ou de perguntar, né? Arte indígena, tudo bem, mas eu gosto de trazer para a nossa reflexão arte contemporânea brasileira feita por indígenas. E aí eu acho que a gente amplifica as vozes, a gente amplifica o debate, e aí a gente também localiza esses artistas indígenas dentro da arte contemporânea brasileira, não como um anexo, não como um adendo, ou não como um grupo que sempre vai caminhar dentro dele, mas a gente promove aí um diálogo com outros artistas brasileiros que não são indígenas, e isso é muito importante para a gente nesse momento. Eu gostaria, então, de aprofundar o debate nessa ótica mais global, considerando a presença do artista indígena na arte brasileira e pensar como ele está situado, como ele esteve situado
E se nunca esteve, porque nunca esteve situado dentro dessa história da arte brasileira, enquanto agente produtor de arte. Então, assim, dessa forma, falar de arte brasileira, feita por artistas indígenas, e pensar o lugar que não lhe foi dado na formação da matriz da arte brasileira, é um tema que está sendo latente nesse momento. É um pensamento que eu tenho carregado durante todas as curadorias e programações que eu tenho desenvolvido nos últimos 10 anos. Todos são trabalhos muito regionais, não têm uma expressão nacional tão grande, mas que têm a intenção de pensar a colaboração, a presença ou a ausência do indígena no contexto da arte brasileira. Essa proporção desse diálogo que eu venho tentando realizar se ampliou com certeza em Veshua, nós sabemos. Esta exposição que estou fazendo a curadoria para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, e que deve abrir esse ano ainda, né? A previsão é que tenhamos Veshua entre outubro e novembro aberta, para que as pessoas possam, dentro das normas de segurança, conhecer as obras de alguns artistas indígenas. A montagem dessa exposição considera todos os elementos que eu venho pontuando no decorrer dessa minha trajetória de pensar a produção indígena, e principalmente o que a curadoria indígena para exposições indígenas nesse momento deve fazer, né? Qual é o percurso de um curador indígena, e aí, mais adiante, pensar o curador não indígena que está envolvido dentro deste cenário. O que eu considero ser muito importante nesse momento em que nós estamos pensando esses novos territórios para a arte indígena, é a escuta desses artistas e dessas comunidades artísticas. Por isso que Veshua tem esse nome, nós sabemos. E nós sabemos é um termo do meu idioma, né, da língua mãe terena, que considera justamente isso que nós sabemos e que os povos indígenas sabem, mas, sobretudo, no caso da exposição, os artistas indígenas sabem sobre as suas produções e o que eles querem trazer para os seus espectadores, para os visitantes, né? Então, Veshua é uma livre leitura que eu faço desta palavra, do idioma terena, para falar justamente isso. Nós sabemos qual é a nossa reivindicação no campo das artes. E a curadoria, então, se desenvolve todo o tempo nesse processo de escuta dos artistas, justamente porque a gente não tem uma orientação literária, digamos assim, produzida pelos indígenas, de como eles gostariam de se autorrepresentarem em exposições, galerias e espaços de arte dentro e fora do Brasil. Uma coisa que eu gosto muito sempre de salientar é que pode ser um erro a gente pensar arte indígena contemporânea com os mesmos cânones que nós conhecemos, justamente porque muitos desses artistas indígenas até desconhecem, né, toda essa produção do lado de lá, se assim a gente pode dizer, né. Seria um erro de dizer, pelo fato de que nós estaríamos demarcando esse território estético e os suportes pelo olhar do outro, e não pelo olhar dos indígenas, embora muitos utilizem os suportes que nós reconhecemos e fizemos as trocas do mundo não indígena, como vocês vão ver nas obras que eu vou apresentar um pouquinho mais adiante. Também seria um erro a fazer essa observação apenas do ponto de vista antropológico, porque a gente entende os diversos formatos de produção, tanto as individuais quanto as coletivas, dos grupos, né, e das redes de artistas indígenas. Os artistas indígenas, então, sob essa perspectiva, se tornam agentes muito importantes para esta construção, né? Considero que o crescente número de pesquisadores ligados à academia e que são interessados nesta temática, neste momento, darão a sua contribuição para a escrita
dessa história da arte do Brasil, feita por artistas indígenas, sobre as formas, as estéticas, os significados, sempre partindo do pressuposto de que os artistas serão ouvidos e que suas impressões e expressões serão consideradas durante os diálogos. Penso que os programadores e curadores também terão um momento de reflexão de que não irão tomar para si o surgimento de um artista indígena na cena, porque são trocas, né? São trocas realizadas entre os profissionais e os artistas. Os artistas indígenas, eles produzem suas artes, né? E dentro desse aspecto de trocas, eles oferecem, né, aos locais, aos expositores, aos pesquisadores, aos galeristas, e ao mesmo tempo em que esse grupo que eu cito oferece aos artistas indígenas também uma oportunidade de ser visto. Então, essa troca é produtiva a todos, e eu gosto de frisar isso, porque a gente rompe também com uma característica muito predominante dessas relações e desses contatos, que é o artista, ou melhor, que é o indígena enquanto um informante e não como um sujeito ativo da construção desses conteúdos e dessas histórias. O protagonismo, então, é sem dúvida da resistência e das trocas conscientes. Então, eu acredito que a escrita dessa história da arte brasileira contemporânea, feita por artistas indígenas, é baseada em trocas conscientes, em trocas de escutas realizadas por todos os envolvidos. É um protagonismo de uma arte que transpira 520 anos de contato e que são produzidas aí em diversos suportes, tanto os suportes que são carregados desde antes do contato, até os suportes que são adquiridos com essa hibridação, com essa convivência com o outro. O local em que a arte indígena brota, que tem me sido apresentado com muita força, é um local que transcende também as nossas fruições, né? Eu costumo dizer que não é um local efêmero. Pode ser que todas as produções sejam efêmeras e daqui a algum tempo deixem de existir, mas o local onde elas nascem não parte de um ponto de pensamento efêmero, porque é esse pensamento que se propaga, né? E eu espero que se propague de geração a geração, considerando essa capacidade que os povos tiveram de ser resilientes e de colocar aí seus pensamentos nas gerações que vieram e que coloquem nas gerações que estão por vir. E é o que vemos em Deixo, que muitos dos suportes poderão desaparecer, mas o pensamento criador está vivo na memória do outro, e isso aqui é uma frase do professor Arlindo Machado, que faleceu esse ano, e que eu gosto muito, que a gente pode morrer, mas na nossa memória se propaga em outras pessoas, né? E a exposição, Veshua, ela caminha pensando em tudo isso que eu falei até agora. Nós temos cerca de 20 artistas e coletivos, grupos indígenas, né, de diferentes regiões do país, homens e mulheres, e com diferentes linguagens também. A participação desses 20 artistas e grupos tem a ideia justamente de conseguir reunir um pouco do que tem sido produzido e colocar nas 3 salas da Pinacoteca de São Paulo, além da área externa, esse apanhado de produções para que o público reconheça a existência dos artistas indígenas, né? A ideia era justamente essa, né? Reunir um pouco dessas produções, e elas não são produções dos últimos 10 anos, que são os 10 anos de debate mais fluido, mas a gente tem algumas obras, por exemplo, de 1980. Isso nos dá uma referência maior, né, do que esses 10 anos de debate, mas é uma referência muito importante de 20, 30 anos de produção. A expografia de Veshua
respeita o pensamento desses indígenas que participam da exposição. Ela foi planejada a partir de um diálogo que eu tenho tido desde o ano passado com os artistas convidados, né? E existe uma orientação da distribuição das obras que perpassa o entendimento das potências de cada produção e do entendimento de cada artista do que seria uma exposição de arte indígena contemporânea. A expografia da Bechua respeita o pensamento desses indígenas que participam da exposição e que eu tenho mantido um diálogo constante junto à equipe da Pinacoteca, né, em especial a Fernanda Pita, que está apoiando diretamente essa curadoria, e a gente tem, então, uma orientação e distribuição das obras que perpassa pelo entendimento desses artistas do que seria uma exposição de arte indígena contemporânea e de como eles gostariam de se ver representados e ver suas obras expostas ao público, né? E aí, uma coisa importante a dizer é que essa expografia, então, não traz uma sequência cronológica, nem uma sequência geográfica ou de gênero. Ela faz uma mistura de todas as obras e seus formatos, os seus suportes. Elas trazem desde a produção audiovisual até a cerâmica, por exemplo, em uma mesma sala, e tudo isso é uma maneira de mostrar que a arte indígena caminha também de acordo com a arte brasileira não indígena. A gente pensou bastante na constituição desses espaços, orientando também, sendo orientada por um pensamento cosmológico, e Bechua me traz muito esse pensamento cosmológico, no qual eu me inspiro muito para fazer as produções, né, e me envolver nas produções, de um outro ponto de vista que não da exposição em si, da constituição da exposição. Houve também um alinhamento que foi relacionado aos processos burocráticos, aos trâmites burocráticos da instituição Pinacoteca com os artistas participantes de Bechua. Um desses trâmites envolve, por exemplo, o comissionamento, respeitando a condição de que muitos artistas não têm uma empresa, não tem um CNPJ, não tem conta bancária, e aí a gente necessitava ter uma maneira de sanar, né, esta realidade que é latente no Brasil. Como, por exemplo, nós encomendamos algumas panelas do povo Iujá, conhecido como Juruna, que fica na região do Xingu, em Mato Grosso, onde as mulheres, algumas delas que produziram as panelas são mulheres idosas e com muito pouco contato frequente com instituições bancárias e até mesmo sem documento de identidade. Então, isso foi um processo que nós aprendemos em Bechua, né? E lidar com essa diversidade perpassa por todos os setores e todos os fatores que nós podemos encontrar para fazer a exposição. E aí, falando nesses processos burocráticos e no mercado, um dos aspectos que tem levantado muito debate é a obra de arte indígena enquanto mercadoria. Existem muitos questionamentos sobre a venda dessas produções, e aí, no meu ponto de vista, a escolha de adentrar ao mercado é do indígena, artista, dos grupos coletivos e até mesmo das comunidades, se for o caso, né? Isso é um debate constante da venda simbólica dessas produções, e aí eu não o faço, eu deixo que cada qual faça, e a gente realiza da forma como ele entende que deva ser feito, inclusive com a forma de exposição das obras, como aconteceu com as máscaras do povo Pancararu, que não serão expostas, mas participarão de uma ativação dentro da programação de Bechua na Pinacoteca. O que pretendemos, então, tratar em Bechua, dentre tantos outros, o que nós pretendemos, então, tratar em Bechua
Ai, gente, já estou mastigando, peraí. Tudo O que bem. nós pretendemos, então, tratar em Veshwa, de uma maneira geral? Dentre tantos objetivos, é a presença do artista indígena em coleções e galerias de arte, e a forma como isso vai ocorrer faz parte das problematizações acerca desse tema. Em Veshwa, nós queremos ter a oportunidade de ver uma parcela dessa produção, de trazer ao público uma parcela dessa produção, mas também esse debate. Eu espero que se possa expandir para outras exposições, outros espaços, outros acervos. Eu gostaria de ver obras de artistas indígenas inseridas em outras exposições que não sejam somente relacionadas à questão indígena. Deixa, talvez seja um bom espaço para os curadores, programadores, colecionadores reconhecerem e pensarem nisso também, que em diversas temáticas, em exposições que contemplam mulheres, grupos LGBTs, a fotografia, o artista indígena possa estar presente também, não numa ala específica para artistas indígenas, mas misturado com outros artistas não indígenas. Isso é uma demarcação de território dentro das artes, isso é uma demarcação de existência de identidade indígena dentro do país, e para nós é muito importante. Os acervos também, a exemplo da própria Pinacoteca, podem ter dentro de seus objetos permanentes obras de artistas indígenas. E eu digo a exemplo da própria Pinacoteca, porque neste ano foram incorporadas 2 obras, uma do Denilson Baniwa. Este ano foi incorporada uma obra do Denilson Baniwa e uma outra obra do Jaider Isbel na exposição permanente, que também deve abrir agora no final de 2020. E essas obras, elas não serão expostas num espaço dedicado à arte indígena da exposição permanente da Pinacoteca de São Paulo. Ela é um elemento presente na exposição permanente do museu. O visitante que estiver neste lugar irá reconhecer a história da arte brasileira e, nesse contexto, aprenderá que no Brasil existem artistas indígenas. Como eu disse anteriormente, eu vou trazer algumas imagens de algumas produções de artistas indígenas brasileiros. Nem todos os artistas que eu estou mostrando estão nesta exposição Veshwa, e na realidade eu preferi trazer para vocês de uma maneira mais expandida, justamente para a gente reconhecer aí uma diversidade que não vai poder ser vista dentro da exposição na Pinacoteca de São Paulo. Antes de apresentar as imagens, eu queria só fazer uma observação, que Veshwa faz parte do projeto OPI, que foi contemplado pelos Sotheby's, onde, além da exposição, que é a primeira ação, nós temos previsto muitas outras ações dentro do OPI, para poder socializar, né, esse pensamento indígena, e aí perpassa por workshops, oficinas, alguma produção literária envolvendo a Casa do Povo e uma comunidade guarani de São Paulo. Né? Então, a gente tem pensado tudo isso a longo prazo e não somente no período que a exposição vai estar sendo realizada. Aqui eu trago, então, para vocês, né, já uma primeira imagem, se assim a gente pode dizer, de uma das obras que está na Pinacoteca de São Paulo, é do artista Denilson Baniwa. Ele hoje reside no Rio de Janeiro, mas ele é da região amazônica, onde ele fez uma plantação de várias espécies na entrada da Pinacoteca, né? Em agosto ele esteve durante uma semana plantando essas diversas mudas, e é um processo que o Denilson foi constituindo durante a pandemia. Para falar a verdade, ele havia pensado algo, e esse período de isolamento social, ele inclusive pegou o Covid e fez pensar nesta obra e na obra que ele tem na parte interna. Até esse momento a obra não tem nome, mas ele focou bastante nessa dureza, né, nessa aridez, nessa rispidez humana que a gente vive em relação ao meio ambiente. Essa outra imagem é uma cerâmica do povo indígena Carajá,
Ela não tem um nome de quem a fez, justamente porque ela povoa esse universo do artesanato versus artefato, e ela é um brinquedo lúdico também. Algumas exposições já trouxeram esses objetos enquanto obra de arte, mas ela é uma representação, talvez, aí desse trânsito, né, dessas diversas produções que ainda permeiam mais um universo de mercadoria mais barata, ao mesmo tempo que faz parte de um mundo de artefatos, né? E essas pequenas obras representam no cotidiano Carajá. A gente conhece também esse povo como Inim. Aqui um autorretrato do Edgar Canaican. Ele é Machacali, de Minas. É um fotógrafo, um dos fotógrafos indígenas com mais destaque no Brasil hoje. Ele caracteriza a produção dele justamente pela potência que tem de denúncia, né? Então, ele é um artista ativista e que utiliza a fotografia para poder fazer as denúncias e, de maneira artística, trabalha e manipula suas imagens em prol do seu próprio povo. Essa obra que é nova, né, do Jair Delisbel, que eu citei também no começo da fala, chama-se Entidades e está em Minas Gerais. O Jair instalou em setembro, durante um festival que acontece, chama-se Cura. O festival, essa obra causou alguma polêmica, justamente pela sua forma. Ela não, à primeira vista, ela não é identificada como uma obra indígena. Houve uma confusão, inclusive, com dragões chineses, que, em momento de pandemia, levou à problematização da obra por parte dos populares, e isso é uma representação aí de um desconhecimento da figura das grandes cobras entre os povos indígenas, né? Aqui tem um oráculo Tupinambá, que foi construído pela Renata Tupinambá, e eu trago a Renata porque ela é uma multiartista. Na realidade, ela é uma comunicóloga, ela é uma produtora cultural, mas também é uma artista que trabalha nesse universo cosmológico, e a Renata produziu essa instalação fotográfica, né? Ela fotografou e depois enviou para o Instituto Moreira Salles como parte de um programa que eles também criaram durante a pandemia, onde eles convidam artistas para produzirem séries para o site, e ela então faz um oráculo Tupinambá. Aqui um desenho de Aislan Pancararu, é um jovem Pancararu que reside hoje em Brasília, chama-se Praiás, porque é inspirado nos praiás dos Pancararu. O Aislan não está na exposição Deixa, mas os praiás estão, e isso é bastante interessante, porque a personificação dessas entidades, desses encantados, deste povo, estarão na exposição. E aí eu trago essa obra desse jovem artista, porque ele se descobre artista, segundo ele, diante de todo o sofrimento de preconceito que ele passa a vivenciar quando se muda para cursar medicina em Brasília. Então, ele começa a produzir os desenhos a partir da liberação do sofrimento que ele tem de viver sozinho na capital do país. É algo bem interessante como ele expressa isso na construção dos desenhos. Esse é o desenho feito pela Dayara Pucano, também no mesmo festival que esteve Jair Delisbel, no Cura. Ela constituiu esse mural, que é reconhecido como o maior mural feito por uma mulher indígena aqui no nosso país, e, se não me engano, também na América Latina. Ela fez a transmissão da produção desse mural por vários dias nas redes sociais, e isso é um marco, visto que mulheres indígenas ganham também um espaço nesse universo das artes. Arissana Pataxó é uma das artistas mais reconhecidas em termos de história e de tempo de produção, e ela traz, então, esse facão escrito que é ser índio para você. E se a gente para observar, muitas dessas obras trazem, né, esse viés do ativismo e do questionamento com relação a essa
esse contato entre indígenas e não indígenas e a figura do indígena para fora, né? Para fora das aldeias, das comunidades. Uma aquarela do Isael Machacali, que também é cineasta, é um chunim, os morcegos, que fazem parte da cosmologia e da cultura Machacali. O Ismael, inclusive, foi vencedor este ano do Prêmio Pipa, uma premiação que ocorre aqui no Brasil. É bom destacar que houve uma intensa campanha para que o Isael ganhasse o Prêmio Pipa. E essa campanha foi fortalecida por essa rede de artistas indígenas que eu mostrei, inclusive, aqui, e que mobilizaram aí os seus seguidores, as pessoas que conhecem os seus trabalhos, para fazer a votação pública em nome do Isael Machacali. Essa aqui, No Anoitecer, A Grande Largata, Taminã e as Cuieiras, é do Yermolei Caripuna, do povo Caripuna. Traz muitas cores, né, e a vivacidade aí que o Yermolei costuma colocar nas suas produções em artes plásticas. Ancestral 1 é uma obra do Rigó Tucano, também da região amazônica. A do Rigó, ela é uma das artistas que já expôs em bastantes espaços no Brasil, e ela tem suas obras hoje em uma galeria em Manaus, para serem comercializadas. Esse é um aspecto muito interessante, porque muitos artistas indígenas ainda não estão dentro desses espaços, né, de venda. Emerson Munduruku, o povo Munduruku, também reside em Manaus, com a sua personagem Uirá Sodoma. É uma performance que ele cria, e o Uirá é uma entidade, numa leitura livre, né, que milita em favor do meio ambiente e da ecologia. Então, o Emerson se usa de Uirá para fazer as suas performances e transmitir esteticamente aí todas as demandas dos povos indígenas, em especial o povo Munduruku. Visualmente é um trabalho muito bonito que ele faz. E aí, por fim, eu coloco aqui só algo que eu fiz esse ano que envolve arte e tecnologia, que também é um braço, né, da produção, e é mais para dar esse tom de que a gente está caminhando por muitos campos e chama, será que amanhã vai ter outro dia? Ou amanhã será outro dia? E aí eu faço uma alusão às queimadas que estão acontecendo aqui na minha região, Pantanal Mato Grossense, que já devastou 33% desse bioma. Nós estamos num estado muito crítico nesse momento, onde a capital Cuiabá chega a 43 graus, e essa produção eu fiz para o Museu do Índio da Universidade Federal de Uberlândia. É uma pintura em coco, numa casca de coco, eu não sei qual é esse coco em tradução, mas é uma fruta, né, o coco, em que eu pintei com tinta de aquarela, fiz várias misturas, pensando que os satélites mostram nossas regiões dessa forma. Esse vermelho são os focos de queimada que Mato Grosso tem hoje. É dramático, né? E aí, posteriormente, fiz a animação no computador para mostrar o quanto toda essa movimentação está fazendo algo que nos preocupa muito enquanto povos indígenas. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha trazido muitas contribuições e me coloco à disposição para que a gente possa conversar e conhecer um pouquinho mais dessa produção dos artistas indígenas do Brasil.